Enquanto a maioria dos médicos mantém seu dinheiro em contas poupança com retornos mínimos, a taxa Selic crescente do Brasil está criando uma oportunidade oculta que 78% dos médicos estão perdendo completamente. E se eu te dissesse que alguns investimentos de renda fixa estão atualmente rendendo mais de 15% ao ano? Nos próximos minutos, eu mostrarei exatamente como aproveitar essas altas taxas de juros para construir riqueza mais rápido que a inflação, mesmo se você não tiver tempo para estudar economia ou monitorar os mercados. Isso não é teoria. É precisamente como eu transformei meu próprio portfólio depois de anos cometendo os mesmos erros custosos. O custo oculto dos hábitos tradicionais de investimento médico. E se eu te dissesse que o médico médio está perdendo mais de 10% em retornos potenciais todos os anos sem nem perceber? Isso significa que milhares de reais silenciosamente estão desaparecendo do seu futuro financeiro enquanto você está focado em salvar vidas. E vamos examinar o que realmente está acontecendo com os investimentos médicos no Brasil. A maioria dos médicos segue um padrão previsível. Após anos de treinamento médico e finalmente ganhando uma boa renda, eles depositam seu dinheiro suado em contas poupança tradicionais ou produtos básicos de renda fixa oferecidos por seus bancos. Parece seguro, parece responsável e requer mínima atenção durante a sua agenda lotada. Mas essa abordagem, aparentemente prudente, está silenciosamente corroendo todo o seu potencial de riqueza. Os números contam uma história sóbria. Enquanto a taxa Selic no Brasil subiu para 14,25%, os retornos reais que os médicos estão recebendo de seus investimentos tradicionais mal acompanham a inflação. Isso cria uma ilusão de estabilidade, enquanto o seu poder de compra diminui lentamente. A diferença entre o que você está ganhando e o que poderia estar ganhando é substancial e significativa e se acumula dramaticamente ao longo do tempo. Vejamos a realidade matemática. O investimento de R$100 mil em uma conta poupança padrão, rendendo cerca de 3% ao ano, geraria aproximadamente R$ 6.090 em 2 anos. Esses mesmos R$100 mil, colocando em estratégias otimizadas de renda fixa, poderiam render retornos de cerca de 28 mil no mesmo período. Não é uma pequena diferença, são 5 vezes mais. E à medida que sua base de investimentos cresce, essa disparidade também aumenta, criando uma lacuna de riqueza que se torna cada vez mais difícil de superar. E por que tantos médicos inteligentes, altamente capacitados e educados caem nesse padrão? A psicologia por trás do comportamento de investimento médico revela vários fatores. Primeiro, restrição do tempo. Entre os cuidados com os pacientes e o trabalho administrativo e a manutenção de uma aparência de vida pessoal, a maioria dos médicos simplesmente não tem horas para dedicar à pesquisa de investimentos. Segundo, há uma aversão ao risco compreensível. Depois de testemunhar tanta volatilidade dos mercados, e ouvir histórias de perdas, o apelo à segurança percebida dos produtos bancários tradicionais permanece forte. Finalmente, há lacuna de conhecimento especializado. O treinamento médico normalmente não inclui educação financeira, criando incertezas sobre abordagens de investimentos mais otimizadas. Essa situação é ainda mais complicada pelo cenário bancário único do Brasil. O sistema financeiro do Brasil é dominado por um oligopólio de grandes bancos, que todos nós conhecemos. Esses grandes bancos, controlam coletivamente cerca de 80% dos ativos sob gestão. E essa concentração de poder limita a competição e a inovação, mantendo o status quo que favorece os bancos, não os investidores. Essas instituições têm pouco incentivo para educar seus clientes médicos sobre opções mais lucrativas, quando sua abordagem atual gera renda previsível de taxas com esforço mínimo. O ambiente econômico atual do país adiciona outra camada a esse cenário. O ciclo agressivo de aumento de taxas de juros do Banco Central, com aumentos consecutivos desde dezembro de 2024, alterou fundamentalmente o panorama de investimentos, embora essas taxas mais altas também criem desafios significativos para algumas categorias de investimentos. Elas simultaneamente abrem as oportunidades notáveis em outras. Oportunidade que a maioria dos médicos não está posicionada para capturar devido às suas abordagens de investimento tradicionais. E o que é particularmente fascinante é que um pequeno grupo de médicos informados reconheceu essa mudança e está silenciosamente reposicionando seus investimentos para capitalizar sobre ela.
Esses médicos não são especialistas financeiros ou cronometradores de mercado. Eles simplesmente reconheceram que a taxa atual, o ambiente atual de altas taxas do Brasil, requer uma abordagem diferente daquela que vinham seguindo até poucos anos. A realidade, pessoal, é que os médicos brasileiros estão deixando dinheiro substancial na mesa. Agora. É dinheiro que estamos perdendo. A combinação de altas taxas Selic, a influência do oligopólio bancário, os hábitos tradicionais de investimento dos médicos criou uma tempestade perfeita de oportunidades perdidas. Cada mês que passa, com fundos em veículos subótimos, representa uma perda permanente de riqueza que nunca poderá ser recuperada, mesmo enquanto você continua a ganhar uma excelente renda com sua prática médica. Então vamos ver a vantagem estratégica da renda fixa durante períodos de alta da Selic. Então vamos lá. E se essa tempestade perfeita de oportunidades perdidas pudesse ser transformada em sua vantagem perfeita? Em uma reviravolta financeira que desafia a sabedoria convencional, os aumentos agressivos da taxa de juros do Brasil não são uma ameaça à sua riqueza necessariamente. Eles são potencialmente a maior oportunidade de renda fixa que os médicos viram em anos. Enquanto os bancos centrais em todo o mundo implementam aumentos das taxas de juros para combater a inflação, a mudança na política monetária do Brasil se destaca. As projeções agora sugerem que a taxa Selic possa chegar até 15% ainda esse ano, criando um cenário de investimento fundamentalmente diferente do que estamos vendo globalmente. E isso não é apenas mais uma estatística econômica, é a base de uma estratégia de construção de riqueza que a maioria dos médicos está negligenciando completamente. Na maioria das economias, taxas de juros crescentes desencadeiam ansiedade no mercado. Investidores recuam, empresas reduzem planos de expansão e consumidores reduzem gastos. Mas a situação no Brasil oferece uma inversão única desse padrão. A taxa Selic em ascensão está abrindo oportunidades extraordinárias de renda fixa que podem superar dramaticamente os veículos de investimento tradicionais. E eu chamo essa abordagem de maximização da Selic, uma estratégia de alocação estratégica de capital para instrumentos específicos de renda fixa que prosperam durante ambientes de altas taxas de juros sem exigir gerenciamento ou monitoramento constante. É a solução perfeita para médicos ocupados que precisam que seus investimentos funcionem independentemente enquanto eles se concentram no atendimento de seus pacientes. Deixe-me mostrar um exemplo do mundo real. Um excelente fundo de investimento em cotas de crédito privado alcançou impressionantes retornos de 15,28% em 2024, equivalente a 140% da taxa Selic do CDI. O que é particularmente notável é como esse fundo manteve resultados mensais positivos consistentes, apesar da volatilidade mais ampla do mercado. Esse desempenho não é acidental, é o resultado direto de uma abordagem de investimento cuidadosamente construída que se alinha perfeitamente com o atual ambiente monetário do Brasil. A mecânica por trás desse desempenho vale a pena entender. Esse fundo investe mais de 25% de seus ativos em FDICs, fundos de investimento em direitos creditórios. Esses veículos especializados se concentram em investimentos de crédito privado que se tornaram particularmente atraentes durante nosso cenário econômico de juros altos. Diferentemente das opções tradicionais de renda fixa, que mal acompanham a inflação, fundos de crédito privado podem investir em ativos diversos, como debêntures e certificados de recebíveis. E o que torna os fundos de crédito privado particularmente eficazes é sua estrutura de diluição de risco. Ao investirmos em uma cesta de títulos de crédito em vez de ativos únicos, eles proporcionam estabilidade e retornos consistentes, mesmo durante incerteza econômica. Essa estratégia de diversificação significa que, mesmo se o investimento tiver desempenho abaixo do esperado, o portfólio geral permanece resiliente. As vantagens fiscais desses investimentos estratégicos também são igualmente convincentes. Enquanto investimentos tradicionais de renda fixa enfrentam uma tributação baseada na duração do quanto você mantém o dinheiro investido, fundos de crédito privado, FDICs, estão sujeitos a uma taxação fixa de 15% sobre a rentabilidade no resgate, independente de quanto tempo você manteve o investimento. Esse tratamento fiscal favorável aumenta significativamente seus retornos após impostos em comparação com alternativas convencionais. Fundos de investimento em infraestrutura, chamados dos FII-Infra, representam outra oportunidade poderosa neste ambiente de altas taxas. Estes fundos investem em debêntures isentas de impostos para projetos de infraestrutura e ganharam tremendo impulso
com emissões totalizando mais de 100 bilhões de reais somente em 2024. A combinação de fortes rendimentos indexados às taxas CDI e vantagens fiscais cria uma proposta de valor convincente para médicos investidores. E a beleza dessa abordagem é que ela não exige que você seja PhD em economia ou tenha horas de monitoramento diário do mercado. Estes veículos de renda fixa são projetados para capitalizar precisamente nas condições que estamos experimentando agora, permitindo que o seu capital gere retornos que superam substancialmente as opções tradicionais. E, diferentemente de classes de ativos mais voláteis, essas estratégias fornecem a estabilidade e a previsibilidade que investidores médicos tipicamente buscam. O que estamos testemunhando, pessoal, é um raro alinhamento de fatores econômicos que cria uma janela genuína de construção de riqueza. Enquanto a maioria dos investidores vê as taxas de juros crescentes no Brasil como um desafio a navegar, médicos informados podem reconhecê-las como um poderoso impulso para a alocação estratégica de renda fixa. Ao posicionar seu portfólio para capitalizar sobre essas condições, você pode potencialmente gerar retornos anuais excedendo 15%, enquanto mantém a segurança e previsibilidade pelas quais os investimentos de renda fixa são conhecidos. Então, pessoal, o que realmente diferencia os médicos investidores bem-sucedidos não é conhecimento médico, expertise clínica ou até mesmo previsão econômica. É simplesmente a alocação estratégica de seus ativos. Dar esse primeiro passo é notavelmente direto. Você pode começar a implementar essa abordagem com apenas R$5.000, investindo em um fundo de crédito privado, por exemplo. Alternativamente, considere títulos do governo ou certificados de depósito vinculados à taxa CDI. Se forem isentos de imposto de renda, ainda melhor. Esses produtos atualmente oferecem retornos excepcionais sem estratégias complexas de investimento. E a beleza dessas opções é a sua acessibilidade. Elas exigem expertise financeira mínima enquanto entregam resultados substanciais. O caminho para a segurança financeira começa com uma decisão muito simples: realocar seus investimentos existentes para capitalizar sobre o ambiente de taxa de juros no Brasil. Essa oportunidade não permanecerá indefinidamente, mas as decisões que você tomar hoje mudarão sua trajetória financeira pelos anos futuros.